Imagina a seguinte cena. Domingo à noite, aquele pai de família senta à mesa da sala para fechar o orçamento do mês. Ele olha as contas, vê o que sobrou e pensa em trocar aquela geladeira que está nas últimas. Aí ele vai na loja e vê a placa gigante, 12 vezes sem juros. Olha, parece um negócio irrecusável, né? Afinal, se não tem juros, o crédito é de graça, certo? Bom, e se a gente disser que essa é literalmente uma das maiores ilusões da nossa economia? Hoje, vestindo meu chapéu de consultor financeiro, a gente vai fazer uma sessão exclusiva para entender o que realmente acontece nos bastidores dessa matemática. Bora mergulhar nisso? Boas-vindas a mais uma análise. Hoje, o tema é a anatomia oculta do crédito invisível. A ideia aqui é traduzir aqueles dados super técnicos e pesquisas socioeconômicas em insights diretos para a nossa vida financeira do dia a dia. E o objetivo não é apontar o dedo para ninguém não, tá? Mas sim entender de verdade os mecanismos secretos do varejo e dos bancos que impactam diretamente o poder de compra das famílias. Pode acreditar, entender como essa estrutura funciona é o primeiríssimo passo para retomar o controle do próprio dinheiro. Então vamos lá, primeira parte, a ilusão dos sem juros. Você já parou para pensar em como o hábito de parcelar absolutamente tudo virou a grande regra no Brasil? É até fascinante ver como a nossa mente é moldada pela economia comportamental através de um negócio chamado efeito de ancoragem. Funciona assim, o varejista não te pergunta se tem R$ 1.000 sobrando no orçamento. Não. A ancoragem vai direto no valor da parcela. A pergunta que se forma na cabeça daquele pai de família passa a ser: será que cabe R$ 100 no orçamento desse mês? Isso cria uma falsa, mas muito forte sensação de poder de compra, só que mascara completamente o fato de que a família está assumindo um compromisso financeiro gigantesco de longo prazo. E o resultado prático dessa contabilidade mental é super perigoso. Focando só em espremer aqueles R$ 90 por mês nas contas, a pessoa simplesmente ignora a dívida total de R$ 900 que acabou de assumir. Quer dizer, quando junta a parcela da TV, com a do celular, com a da geladeira, a gente chega no que os especialistas chamam de superendividamento passivo. A família acaba comprometendo 70%, 80% da renda que nem recebeu ainda para pagar o passado. E o pior, isso destrói a resiliência financeira contra choques econômicos. Uma perda de emprego ou uma emergência médica e pronto, o castelo de cartas desmorona porque não tem mais um centavo de sobra. O que nos leva direto para a nossa sessão 2. Quem realmente paga a conta? A pergunta que não quer calar é: se a maquininha do cartão tem taxa, se o banco cobra para emitir o cartão e o lojista tem todos os custos operacionais do mundo, como é que o custo do capital pode ser zero? A verdade nua e crua nunca é zero. O detalhe crucial aqui é uma taxa embutida na casa de 1,79% ao mês. E olha que esse é só um exemplo conservador. A conta é simples. Se um produto custa R$ 1.200 em 12 vezes, mas na hora de fazer um Pix o lojista fecha por R$ 1.080, aqueles R$ 120 de diferença são os juros reais. Ao aceitar o preço parcelado, a pessoa está pagando mais de 23% ao ano de juros sem nem perceber. E o buraco é bem mais embaixo. O sistema financeiro compensa o risco de financiar 12 meses sem juros, cobrando taxas estratosféricas de quem não consegue pagar a fatura inteira no fim do mês. É um subsídio cruzado bizarro. O consumidor que cai no rotativo, pagando às vezes mais de 400% ao ano, está na prática financiando a conveniência de quem parcela tudo e paga em dia. Ou seja, o sistema penaliza os mais vulneráveis para bancar essa ilusão de gratuidade de outras pessoas. Mudando um pouco o ângulo, a gente chega na seção 3, o impacto nos pequenos negócios. Para uma rede de varejo gigante, o parcelamento até pode ser vantajoso, mas para o pequeno comerciante do seu bairro, a história é de sobrevivência pura. A matemática chega a ser devastadora para uma pequena ou média empresa. O pequeno empresário tem que oferecer o 10 vezes sem juros para conseguir competir. Só que ele não pode esperar 10 meses para receber porque o fornecedor tem que ser pago hoje. A saída? Antecipar esses recebíveis no banco. Somando as taxas da maquininha com os juros pesados dessa antecipação, a perda passa de absurdos 21% do valor bruto da venda. A antecipação literalmente engole quase todo o lucro operacional do lojista, sendo uma transferência massiva de riqueza do setor que produz para o setor financeiro. Fazendo uma pausa super rápida aqui, para quem está percebendo a urgência de entender essas engrenagens para proteger o próprio patrimônio, dá uma olhada no link da biografia. Lá tem recursos exclusivos para aprender a gerir as finanças de casa de verdade e blindar o orçamento familiar contra essas armadilhas que a gente nem vê. É só clicar lá depois, vale demais. Voltando para nossa análise, entramos na seção 4, protegendo o orçamento familiar.
Deixando a macroeconomia um pouco de lado e focando no dia a dia, como é que a gente escapa dessa teia? A primeira regra de ouro de um consultor financeiro para evitar aquele superendividamento é o limite de 20%. A soma de absolutamente todas as parcelas da casa nunca deve passar de 20% da renda líquida mensal. Por exemplo, se a renda é de R$5.000, o teto máximo comprometido com prestações tem que ser R$1.000. Isso garante aquela flexibilidade e resiliência fundamentais para quando as coisas dão errado no meio do caminho. Para fixar bem essa ideia, pensa na analogia do custo de oportunidade, que nada mais é do que aquilo que a gente deixa de ganhar ao tomar uma decisão financeira. Aquele dinheiro travado em 12 parcelas é tipo uma semente trancada numa gaveta. Se a família não tivesse aquela prestação para pagar o ano todo, esse dinheiro poderia ser a semente plantada no investimento, rendendo juros compostos e crescendo forte como uma árvore, ou mesmo sendo usado para conseguir excelentes descontos à vista em dinheiro vivo. E isso nos traz perfeitamente para a nossa quinta sessão: o poder do pagamento à vista e como fugir das taxas. A tecnologia está aí jogando a nosso favor, e a melhor tática para não pagar taxas invisíveis é tirar os intermediários da jogada. Anota aí esse guia prático com 3 estratégias essenciais para quebrar o vício do parcelamento automático. Primeiro, limite o parcelamento só para bens duráveis e caros, tipo uma geladeira, e nunca, jamais, parcele compras de supermercado ou roupas. Segundo, crie uma reserva de emergência, porque dinheiro na mão traz paz de espírito. E terceiro, use o Pix de forma consciente para cortar as taxas e exigir o valor real dos produtos. Meu conselho prático para quando você chegar na frente do caixa é seguir esse passo a passo para negociar de verdade. Passo 1, ignora o preço da vitrine e já pergunta qual é o preço real à vista. Passo 2, propõe a fazer um Pix na hora, deixando bem claro para o lojista que ele não vai ter custo nenhum de maquininha nem de antecipação com você. Passo 3, compare os valores. Se o desconto for de 10% ou 15%, maravilha. Aqueles juros ocultos que iriam para o banco ficaram direto no seu bolso. É uma das formas mais fantásticas de vencer o sistema. Chegando ao final de toda essa análise, a provocação que fica é a seguinte: toda vez que uma compra é dividida em 10 vezes no automático, a gente está alimentando uma engrenagem invisível que deixa o custo de vida mais caro para todo mundo. Não é muito melhor retomar as rédeas do próprio poder de compra, usar os juros a favor do patrimônio e proteger o futuro financeiro de casa? O conhecimento, no fim das contas, é sempre a melhor ferramenta para blindar o orçamento. Se essa explicação abriu sua mente para novas perspectivas, não esquece de curtir, seguir a página e comentar aqui embaixo qual foi a maior surpresa de hoje para você. E o mais importante, não perde a nossa próxima explicação chamada Armadilhas do Parcelamento, onde a gente vai cavar ainda mais fundo nessas táticas do varejo. Um grande abraço e muito sucesso no seu planejamento financeiro.